Deus criou todos os alimentos? Será? Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Faz um tempo que não tem vídeo novo por aqui, mas quero dizer para vocês que eu estou retomando e agora falando da alimentação, sim, né, que é o foco desse canal, mas também trazendo esse olhar da alimentação com a palavra, o que a Bíblia nos traz, o que Deus espera que a gente faça com a nossa alimentação, como ter uma alimentação melhor. E quero começar falando do princípio. Deus criou todos os alimentos? Será? Lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 29, e Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão sementes e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês. E no capítulo 2, no versículo 16, Deus ordena ao homem que de toda árvore do jardim você pode comer livremente, falando lá para Adão e Eva que estavam no jardim, né? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. E esse morrer aqui, lá em Gênesis, não é um morrer de fato de se terminar a vida carnal, digamos assim, né? Mas é a morte espiritual, o afastamento de Deus, de Adão e Eva. E por que eu comecei do início, né? Porque a gula, a glutonaria, elas são pecados. E é um pecado que não é tão falado, não é tão comentado dentro da maioria das igrejas. E é um pecado que deu origem aos pecados, né? Porque Eva foi tentada pela serpente a comer do fruto proibido. Então, o fruto do conhecimento, né? A única árvore, o único fruto ali que Deus falou, ordenou que eles não comessem, era da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a serpente, né? Vulgo Satanás, foi lá, usou, né? Da bondade de Eva, porque eles não tinham essa questão do bem e do mal ainda, esse discernimento. Foi lá e tentou Eva a comer desse fruto, para que ela se alimentasse e ela tivesse, então, o conhecimento do bem e do mal. Então, ela foi tentada pela boca, pela comida, né? E mais pra frente, quando Jesus estava no deserto, Satanás foi lá tentar ele e ele também. A primeira coisa que ele comentou é em relação à comida, né? Então, ele passou 40 dias no deserto, em jejum, e Satanás foi lá e pediu para que ele transformasse, então, aquelas pedras em pães para ele se alimentar. Então, novamente, vem a comida. Deus criou todas as coisas e, dentre todas as coisas, ele criou, como fala na palavra, os alimentos. Alimentos que a natureza nos oferece ali, que foi criação dele, né? Então, as frutas, legumes, verduras, aquilo que vem da natureza, aquilo que vem da criação mesmo. Com o passar do tempo, com a industrialização das coisas, o avanço, né, da indústria, a gente foi desenvolvendo, né? A gente, o ser humano, o homem foi desenvolvendo alimentos mais saborosos ao nosso paladar, alimentos com mais açúcar, com mais gordura, alimentos que têm uma vida de prateleira maior pela alta quantidade de conservantes, de açúcar, gordura e sal que tem nesses alimentos. Até aí, tudo bem. O problema é que com a aceleração das rotinas e tudo mais, a gente vem usando a alimentação já há um bom tempo como uma forma de fuga emocional. Então, por vezes, nós preferimos comer ao invés de fazer aquilo que nós deveríamos fazer lá da origem, lá da criação, que é conversar realmente com Deus, né? Então, muitas vezes nós vamos buscar no alimento aquilo que ele não pode nos oferecer, um conforto que ele não vai nos oferecer. Ele vai nos oferecer somente uma sensação de prazer momentânea, que foi o que aconteceu com Eva. Ela comeu do fruto da árvore proibida e de início ela teve aquela sensação, nossa, né? Por que eu não comi isso antes? Agora eu consigo ter o discernimento do que é bem e o mal.
De primeiro momento talvez fosse prazeroso, mas depois vinha a culpa. Então eles começaram a ver que a nudez era algo ruim, digamos assim, começaram a ter vergonha do corpo deles nus e por aí vai. Então, o que eu quero trazer nesse primeiro vídeo, falando da origem, da origem da criação dos alimentos. Quando Deus nos criou, quando Deus criou o mundo, criou os alimentos, Ele criou tudo de forma pensada, pensando nos nutrientes que nós precisaríamos, nas vitaminas, nos minerais, naquilo que nós precisaríamos para nós sobrevivermos. Então, nós, ao longo dos anos, fomos trocando aquilo que é do natural, da que a natureza nos oferece, aquilo que Cristo criou, para algo que o homem criou, que é baixo em vitaminas, baixo em minerais, que nos dá um prazer momentâneo, seguido de culpa, de arrependimento. Eu não devia ter comido, agora eu tô com dor de cabeça, agora eu tô inchada, agora eu tô ruim, e por aí vai. Então, quando Deus nos criou, nos criou pensando já nos alimentos que iriam nos nutrir, né? Mas a gente foi modificando isso. Então, que a gente possa olhar para a nossa alimentação, entender que o que nós comemos precisa glorificar o Senhor. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, eu preciso parar e analisar. A minha alimentação, ela é baseada naquilo que Deus criou, que Deus me proporciona através da natureza, ou daquilo que o homem melhorou, daquilo que o homem criou e desenvolveu. Veja bem, eu não estou falando que você nunca mais pode comer uma pizza, um hambúrguer, um chocolate, não é isso. Mas qual é a intensidade que você tem comido esses alimentos pouco saudáveis? Qual é a intensidade que você tem ingerido bebidas como refrigerantes, sucos artificiais que não são saudáveis? E qual é a motivação que tem por trás do consumo desses alimentos? Porque veja bem, se eu entendo que, ok, a pizza não é o alimento mais saudável, né? Não dá pizza numa árvore, ok? Mas eu gosto da pizza. Mas eu como ela toda semana porque eu tô cansada, estressada, sobrecarregada, porque, nossa, minha rotina, eu preciso daquele alimento. Eu estou consumindo ela com a motivação errada. Eu estou colocando ela num lugar onde provavelmente somente a palavra, somente a busca pelo Senhor já resolveria, né? Um descanso, um conforto da palavra, uma oração, já resolveria essa parte emocional. Se eu como de vez em quando, né, como eventualmente, entendendo que não, eu vou comer porque, né, faz tempo que eu não como e é um alimento que eu gosto, mas eu também sei que eu não posso comer todo dia, toda semana, né, eu não vou exagerar, eu não vou comer um monte, aí é uma outra motivação por trás. Então, eventualmente, não tem problema, né, isso desde os meus vídeos mais antigos eu já trago da questão do equilíbrio daquilo que a gente come. E mais do que isso, a gente precisa entender que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo e que nós precisamos cuidar daquilo que nós comemos, pensando que o nosso corpo vai responder de forma boa ou não àquilo que nós estamos ingerindo. Então, que você possa olhar para a tua alimentação, refletir sobre como está, o que você precisa melhorar, que você ore ao Espírito Santo para que ele mostre para ti aquilo que você precisa reduzir, aquilo que você precisa incluir, aquilo que você precisa melhorar da tua alimentação. E tenho certeza que após essas melhoras, você conseguirá sentir a diferença de cuidar do nosso corpo, que não é nosso, né? Deus nos deu esse corpo para usarmos enquanto estivermos aqui na Terra. Ele é templo do Espírito Santo, né? Se você é cristão, então você precisa cuidar da comida, cuidar daquilo que você está ingerindo, porque Deus espera isso de você, espera isso de mim. Me conta aqui nos comentários se tem muita coisa que precisa melhorar aí nessa alimentação. Ore ao Espírito Santo para que ele te direcione e me acompanha por aqui, que agora vão ter mais videozinhos falando sobre isso, para que você possa de fato cuidar daquilo que você recebeu do Senhor. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva aqui no canal, já deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha esse vídeo
com aquela amiga, amigo, irmão, irmã cristã, que você sabe que vai naquela onda de que crente não bebe, mas come, sabe? Porque aí é um pecado que está sendo alimentado diariamente. E a gente precisa mudar essa visão, porque o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. E se eu não cuido, eu deixo uma brecha, uma porta, uma janela aberta para um pecado. E a gente sabe o que age no pecado, né? Então precisamos cuidar muito da nossa alimentação. Me acompanhe por aqui e até breve no próximo vídeo.